Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristo está entre nós. No vídeo de hoje nós respondemos duas perguntas, né? Por que a Igreja Ortodoxa batiza crianças e por que a Igreja Ortodoxa dá a comunhão, né? Os santos dons, o santo corpo, o santo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo às crianças, né? Desde bebezinhas, as crianças já comungam, diferente da Igreja Romana, por exemplo, onde primeiro a criança é batizada, depois, né, quando está maiorzinha, lá pelo menos 6, 7 anos de idade, ela vai fazer o catecismo e só depois, né, ela recebe a primeira comunhão, né? E quando já está adolescente, né, um pouquinho mais velha ainda, ela recebe o Santo Crisma, né? Diferente da Igreja Ortodoxa, onde o batismo, o crisma e a primeira Eucaristia acontece de uma vez só, né? No mesmo dia. A criancinha, ou o adulto, quando é adulto, criança, adolescente, quando se batiza mais velho, né? Tem, especialmente aqui no Ocidente, onde muitas pessoas nascem em diferentes realidades e acabam se convertendo, se tornando ortodoxas depois, né? Já adultas, já mais velhas. Então, o batismo, a Eucaristia, o Santo Crisma, na Igreja Ortodoxa, né, se recebe de uma vez só, certo? Junta, a mesma cerimônia. Então, assim que é batizado, já recebe a unção do Santo Crisma e já recebe a Sagrada Comunhão, tá certo? Os santos dons. Então, primeiramente, por que a Igreja Ortodoxa batiza crianças? Algumas pessoas vão dizer, olhe, como uma certa classe de protestantes, olhe, Cristo se batizou quando era adulto, então as crianças não podem ser batizadas, porque para se batizar tem que ser adulto, porque Cristo era adulto e a criança não tem consciência. Como nós respondemos a isso? Primeiramente, quando Cristo se batiza, Cristo não precisava do batismo, mas era o batismo que precisava de Cristo. Foi o sacramento do batismo que foi batizado na pessoa de Cristo, certo? Cristo não se batizou apenas para nos dar o exemplo, mas para santificar as águas do santo batismo, com o poder da sua morte e gloriosa ressurreição. Quando nós somos batizados, nos tornamos participantes da morte e ressurreição de nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo. De uma forma que na igreja só existe um batismo. Não é essa questão de o meu batismo, o seu batismo, o batismo de fulano. Só existe um batismo. Quando nós dizemos no Santo Credo, cremos em um só batismo, não significa apenas que nós nos batizamos apenas uma vez, mas significa que todos nós somos participantes de um único batismo, que é o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando entramos nas águas do santo batismo, todos nós entramos no Jordão, pois, através do sacerdócio, do ministério ordenado da igreja, quando o sacerdote batiza as águas, quando ele santifica as águas através do rito do santo batismo, aquelas águas se tornam o Jordão. Este poder é dado aos sacerdotes da igreja a partir do ministério sacerdotal da igreja, que é o sacerdócio do próprio Cristo. Todos os sacerdotes da igreja, os presbíteros, os diáconos, os bispos, todos os graus sacerdotais, todos os sacerdotes da igreja participam de um único sacerdócio, que é o sacerdócio de Cristo. E, através desse sacerdócio, pelo qual vêm os santos mistérios, que são os sacramentos, vem também o santo batismo. E quando todos nós nos batizamos, nós nos tornamos participantes de um único batismo, que é o batismo de Cristo. O batismo foi santificado, energizado com o poder da gloriosa morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo,
que foi antecipado na teofania, quando o Senhor santifica o batismo, o torna um sacramento, o torna um santo mistério pela sua própria presença. O batismo está santificado pelo próprio Cristo. Então não era Cristo que precisava do batismo, mas o batismo que precisava de Cristo. Como dizia o santo profeta São João, eu batizo com água, mas virá aquele que batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Pois Cristo, pela teofania, pelo seu batismo, encheu o sacramento com a graça do Espírito Santo e com o fogo glorioso da ressurreição. Quando nos batizamos, nos tornamos participantes do batismo de Cristo. Por isso cremos em um só batismo. E as crianças são batizadas e se tornam participantes deste batismo, através da fé dos pais e dos padrinhos, que são responsáveis pelas crianças. O Senhor nos diz no Santo Evangelho: não afasteis de mim as criancinhas. Ele também diz: quem quiser entrar no reino de Deus deve ser como as crianças. Será que o Senhor negaria o seu batismo às crianças porque elas não entendem? E quem pode dizer que entende o santo batismo? Quem pode dizer, em suma, que consegue compreender o mistério do santo batismo? Ninguém entende totalmente, pois está além da nossa compreensão. Porém, pela fé, nos tornamos participantes deste santo mistério. O Senhor também nos diz, no seu santo Evangelho, aos seus santos apóstolos: ide pelos 4 cantos da terra e batizai a toda a gente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos em todas as nações. Ora, criança é gente, e o Senhor manda batizar a toda gente. E está escrito nos Atos dos Apóstolos e nas cartas apostólicas que os santos apóstolos batizavam famílias inteiras. E batizar famílias inteiras significa também que eles batizavam as crianças, pois as crianças, os bebês, fazem parte da família. Então, o batismo de crianças, eles vêm do próprio Senhor Jesus Cristo, ele vem dos santos apóstolos, certo? Aqueles que negam o batismo às crianças estão negando o Evangelho, estão negando a tradição da igreja e estão inventando doutrinas, inovações que não fazem parte da igreja em sua história de 2000 anos. Da mesma maneira, essas crianças recebem os santos dons, o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí alguns latinos dirão: mas a criança não sabe que é o corpo e sangue de Cristo. Não afasteis de mim as criancinhas, como diz nosso Senhor Jesus Cristo. Da mesma maneira que as crianças são batizadas através da fé dos pais e dos padrinhos e através da misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, que recebe essas crianças no santo batismo, no seu corpo e no seu sangue, essas crianças também recebem o corpo e sangue de Cristo na Santa Eucaristia, através da fé da igreja, dos pais, dos padrinhos, que se responsabilizam por esta criança. Ora, é muito melhor para a alma, para a criança, crescer nutrida no corpo e sangue de Cristo, pois não é necessário que ela compreenda o mistério da encarnação ou o mistério eucarístico. Quem de nós pode dizer que compreende completamente, pois se trata de um mistério? Como compreendemos completamente que o Senhor Jesus Cristo se faz presente no pão e no vinho, que aquele pão e aquele vinho, através da graça do Espírito Santo, do santo sacerdócio, na liturgia eucarística se tornam o corpo e o sangue de Cristo,
onde Cristo, aquele mesmo que ascendeu aos céus, que está à direita do Pai, glorificado em sua divindade e sua humanidade, este mesmo Cristo, este mesmo corpo glorificado, deificado, santo, divino e humano, está presente na Santa Eucaristia. O que recebemos na Santa Eucaristia não é uma representação de Jesus, mas é o próprio Jesus Cristo, o Deus homem encarnado, que encarnou, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. É este Cristo, é este corpo e este sangue que nós recebemos na Santa Eucaristia. E também as crianças o recebem. Não existe sentido em separar as crianças da Eucaristia, assim como não existe sentido em separar as crianças do Santo Batismo. Negar o batismo às crianças é tão abominável como negar a Santa Eucaristia às crianças. A tradição da Igreja Ortodoxa de dar a Santa Comunhão e o Santo Batismo às crianças desde sua tenridade, desde bebês, isto vem dos santos apóstolos. Essa tradição não mudou no Oriente. É assim até os nossos dias. E sempre foi assim. No Ocidente é que as coisas mudaram. No Ocidente é que homens decidiram negar o batismo às crianças. É no Ocidente onde os homens decidiram separar as crianças da Eucaristia. Mas na Igreja Ortodoxa, onde a fé não mudou, onde a fé é preservada desde os santos apóstolos, as crianças não somente recebem o santo batismo, mas as crianças também, assim que são batizadas e crismadas, já recebem o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo e já crescem na graça de Deus em sua plenitude, sem separar os sacramentos, mas de maneira católica e inteira, pois católico significa inteiro, pleno e completo. E é assim que se faz na Igreja Ortodoxa. Os mistérios são administrados àqueles que adentram na Igreja. Também as crianças que adentram na Igreja. Integralmente, plenamente, completamente, nos mistérios da iniciação. Então este foi o vídeo de hoje. Que pelas orações de Nossa Santíssima Mãe, Virgem Maria, dos nossos santos e teófilos padres, de todos os santos, o Senhor tenha piedade de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.